só temos que agradecer a oportunidade de estarmos aqui juntos, unidos, nesse propósito grandioso que é estudar essa doutrina maravilhosa que norteia a nossa vida. E dando seguimento, estamos falando sobre as enfermidades e as desarmonias espirituais. Nós estamos falando sobre as inteligências e especificar 4 inteligências. Falamos da inteligência racional, falamos da inteligência emocional. Dentro da inteligência emocional, fizemos um gancho explicando sobre as amígdalas, que muitas vezes nós somos sequestrados no nosso emocional e fazemos coisa no afã, né? Na inflamação de um determinado momento, e que a gente não permite que o cérebro pensante nos dê uma resposta coerente, racional, e muitas vezes, quase que todos os dias, nós somos envolvidos por essas emoções a ponto de sermos sequestrados. E aí nós temos agora a inteligência espiritual e a inteligência existencial. Então, de uns anos para cá, os cientistas identificaram uma terceira inteligência, a inteligência chamada de inteligência espiritual. Essa inteligência é um terceiro complexo de faculdades intelectuais, o qual insere as nossas atitudes, as nossas vivências e uma contextura irrestrita de significação e valor, nos dando um caráter mais consistente. Então, é o momento em que o ser humano, quando ele já envolvido e compreendendo as outras inteligências, ele começa então a olhar para si. É o momento em que os seus olhos não mais estão para o externo, mas para o interno. Então, a inteligência espiritual, ela tem a ver com o que eu sou, quais são os meus valores. São situações que nós nos indagamos. Quantas vezes paralisamos os nossos pensamentos e começamos a nos envolver em um padrão, como se estivesse arguindo-nos, né? Quem sou eu? Quais os valores que eu possuo? O que eu tenho feito? Como eu tenho vivenciado as minhas experiências? Como eu tenho executado o meu aprendizado? Então a gente começa a envolver em nós mesmos. Então, precisa alimentar essa inteligência, porque só através da inteligência espiritual nós vamos começar a nos mover para a cooperação. Aprender a conviver com o outro no sentido de cooperar, não mais para criticar, zombar, ferir, mas sim no sentido de abraçar, orquestrar uma segurança, uma tolerância, o perdão, o amor e a esperança. É aprender a conviver conosco e com o outro. E essa cooperação entre as famílias, entre as comunidades, entre os países. É o caminho que o ser humano começa a executar, porque se cada um começa a fazer o seu trabalho, a gente vai crescendo. É como se fosse uma energia que vai se espargindo. Eu modifico, o outro modifica, os meus vizinhos modifica, a minha rua modifica, a minha cidade também. E quando a gente assusta, estamos em uma convivência mais harmoniosa. Esse é o nosso foco. Criar essa harmonia, criar essa cooperação.
E só conseguimos chegar nesse patamar quando atingirmos essa inteligência espiritual. Só assim vamos encontrar soluções positivas para o planeta e nos encontrar nessa busca também. Eu me busco e busco o Pai. Então é o microcosmo com o macrocosmo. Essa ponte, essa união. Capacidade de situar-se ao alcance da concepção integral do cosmo, do infinito, assim como a habilidade de compreender a existência humana, habilidade de olhar o outro com os olhos do coração, habilidade de silenciar perante qualquer situação que o outro faça, compreendendo que estamos aqui em construção, compreendendo que estamos aqui em uma grande caminhada e a necessidade de estar sempre nos modelando, ela é constante, ela é diária, ela é infinita. Uma das coisas mais importantes, que eu acho que é esclarecedora, é saber que quando a gente fala dessas inteligências, nós não estamos falando de religiosidade. Nós estamos falando do que é ser humano. É saber lidar com as nossas questões essenciais, buscando o nosso ponto de equilíbrio. Então, a inteligência espiritual, ela não é algo que a gente se descobre porque eu tenho tal religião. A ciência e os grandes estudiosos vêm confirmando que somos seres espirituais em uma vivência material. A nossa questão religiosa, ela é do nosso individual. Então, quando a gente alcança o patamar de abranger a essas inteligências, eu não estou falando que se fulano ou beltrano estiver dentro de um templo, em uma dedicação absoluta, em uma mudança, não é essa pessoa sozinha que está fazendo essa transformação. Porque um ateu também, ele é capaz de alcançar essa inteligência espiritual. Então, vão compreendendo para a gente tirar, né, essas pedras dos nossos caminhos, porque a religiosidade ou o foco em determinada religião, muitas vezes nos colocam numa forma de intolerância. Nós achamos que tudo é movido somente pela religião. E a ciência está comprovando que não. Muitas vezes, um ser humano que não tem uma religião, entre aspas, mas ele tem uma espiritualidade, ele tem algo que ele não encontrou em uma determinada religião ou sendo um adepto de uma determinada religião. Mas ele vai encontrar essa espiritualidade mediante a sua caminhada, as suas dores, as intempéries, todos os seus dissabores e as suas vitórias, faz com que, em determinado momento, o ser humano volte para si. Então, é o ápice da vida quando os nossos olhos não transcendem, né, mais para a visão terrena, mas ele começa a se observar, a escutar a sua angústia, a escutar aquelas batidas da alma, observando as sensações de desamores, as sensações de paz, a sensação de meditação e tantos outros fatores que faz com que possamos nos tornar pessoas melhores. Então é importante deixar claro que ela nada tem a ver com a religiosidade, mas sim com o fato do ser humano saber lidar com questões essenciais e encontrar seu ponto de equilíbrio, porque na verdade nós estamos aqui para encontrar o nosso ponto de equilíbrio. A inteligência espiritual diz respeito à aptidão do ser humano em dar sentido à vida, ao valor que a vida tem,
valor dos pensamentos que está a todo instante, incessantemente a construir essa energia, ao comportamento perante ele próprio e perante a todos, fazendo com que eles guiem ações e solucionem problemas. A inteligência espiritual nada mais é do que a capacidade do ser humano em, de acordo com a crença, valores e ações corretas, equilibrar a sua razão, equilibrar a sua emoção com o mundo exterior e assim encontrar o propósito da sua vida. Porque nenhum ser humano ele consegue desenvolver o seu lado emocional, o seu lado intelectual, se ele não tiver um propósito na vida. Os grandes cientistas e até mesmo os grandes pensadores, os grandes meditadores, costumam falar que ao acordar, abrir os olhos, é necessário que tenhamos meta para aquele dia. E quando a gente une-se às informações, com as nossas vivências e com o conhecimento que somos seres que estamos em uma escola, numa vivência material, mas que somos seres espirituais, nos permite, por uma capacidade e até mesmo por uma inteligência, pelo lado do intelecto, caminhar de uma forma mais leve e mais rápida, porque o aprendizado está aí. Mas não basta só aprender. É necessário que esse aprendizado também comece a ser executado diariamente. Então, a inteligência espiritual é a base perfeita da autoliderança. Há pouco conversava eu com a Kênia e ela me passando que, escutando uma palestra, ouviu o palestrante falar sobre o cérebro, sobre as emoções, sobre as habilidades. E o que a gente muito vê hoje é esse estudo, esse apanhado para desenvolver a questão emocional de um agrupamento que trabalha unidos. As empresas, o comércio, a vida, a sociedade como um todo, não querem mais pessoas que trabalham mediante a ordens, né? Ele é o chefe, ele é o majoritário, ele é o mandante, que todos obedeçam somente o seu cérebro. Hoje se expandem e fazem estudos para que a pessoa possa estar diante de uma empresa e ter a capacidade de observar os seus conhecimentos, as suas experiências, os seus valores, a sua capacidade, as suas habilidades e começar a costurar com o outro o que o outro conhece, o que eu conheço, e aí ele vai desenvolvendo uma convivência e, obviamente, um progresso perante aquela empresa. Então, quando a gente fala que a inteligência espiritual é a base perfeita da autoliderança, é porque essa necessidade de liberdade, de individualizar o que eu sei e compreender o que o outro sabe. Então, é a partir dela tem-se um contato direto e profundo com as questões que nos circundam. Percebo eu, no meu pouco conhecimento, que é um passo que nós estamos dando, mediante a transição planetária que estamos a atravessar, que o ser humano ele não mais está na sua individualidade. Nós não somos aquela uno, no sentido de ser único. Nós precisamos sair da nossa casca, que é do nosso egoísmo, e ter respeito à nossa individualidade, mas respeitando a todos nas suas diferenças e nas suas habilidades, para que possamos fazer um conjunto, um grupo unido, com propósitos, mas cada um respeitando o trabalho, a forma de ser,
as conquistas, as falas, os procedimentos e o comportamento de cada um. Isso faz um grupo crescer. É o respeito que precisamos ter em cada situação, mas também no envolvimento onde a linguagem, a comunicação, ela seja constante, porque falar a mesma língua significa absorver todas as verdades desse agrupamento para que todos tenham noção do que esteja acontecendo. Então, essa inteligência, ela se fundamenta na consciência, no significado, na avaliação, nos proporcionando um contato verdadeiro com o seu eu e com o eu do outro. Porque é muito bonito quando a gente começa a estudar e a gente também tem um olhar diferenciado, que a gente começa a ver o comportamento de cada pessoa. E a gente também vai mais além. A gente não debate mais, a gente não critica, a gente não fala, porque a gente começa a respeitar cada um dentro da sua limitação. E aí é que essas diferenças nos proporcionam uma caminhada mais suave, mais leve. Assim como Jesus fez quando aqui esteve na Terra, compreendendo todos nas suas diferenças, mas agasalhando as habilidades de todos. É interessante quando a gente toca nessa questão da habilidade, que Jesus teve 70 aprendizes o tempo todo caminhando e de repente ele escolhe 12 apóstolos. E se nós estudarmos a vida dos apóstolos, cada um atuava no seu trabalho, com a sua personalidade, com a sua forma de ser e com as suas mazelas. E assim Jesus abraçou a todos, sem olhar, sem apontar, sem criticar o defeito de nenhum, mas evidenciou as habilidades que cada um possuíam para formar um grupo para que pudesse caminhar com ele e levar o seu legado e desenvolver as suas ideias, a sua habilidade de ensinar através de um povo ainda tão ignorante espiritualmente. Então, é muito bom quando a gente faz essa ponte de Jesus convivendo com as nossas diferenças, nos portando assim um exemplo de aprendermos a viver com as diferenças do outro. E há séculos e até mesmo milênios, a temática de espiritualidade ela é abordada de variadas maneiras. Isso quem nos explica é Fabrício Nogueira. Quem quiser até anotar o nome aí, porque é uma pessoa muito boa para estudar, né? Segundo o especialista, ele já foi a questão da espiritualidade, ela já foi representada pela arte através das gravuras rupestres. O homem ainda não tinha um entendimento de tudo, né? Como ainda até hoje não tem, mas ele, pelo menos naquele momento, em questão de sobrevivência, ele não compreendia a chuva, ele não compreendia o sol, ele não compreendia o frio, ele não compreendia o calor, e tudo para ele tinha um Deus que comandava. Nessa época também o homem já tinha dentro de si alguns questionamentos. E esses questionamentos é que nascem essas inteligências. Então, as gravuras rupestres já foi um comando do homem, colocando nas paredes, através dessas pinturas, as suas angústias, os seus questionamentos e indagações. Pela linguagem, construção dos grandes mitos caldaicos, mesopotâmicos, suméricos, greco-romanos e judaicos. Então, toda a época que começa a povoar o planeta Terra, do homem da pedra até a constituição das grandes civilizações, nós vamos perceber que as indagações, que até hoje muitos possuem, ainda assim tão atrasado, né? Não compreendem ainda nada da vida, não acredita que o homem chegou à Lua, não compreendem o que é o universo, não compreendem as estrelas nem o Sol. Então, assim também estamos nós caminhando nessas incertezas, nesses questionamentos e nessa vontade de aprender. E as grandes civilizações, veio também os grandes teólogos,
os grandes filósofos, e que veio trazendo essas indagações através da ciência, dos experimentos, e foi respondendo devagar ao homem. Então, nos últimos anos, pelas ciências que se moveram na busca pelo entendimento do homem com todas as suas realidades. Em cada época da nossa vida, nós atravessamos uma ponte. E quando estamos a atravessar essa ponte, nós temos as indagações, que são situações que muitas vezes nos incomodam, mas esse incômodo, ele é belo, porque nós só caminhamos quando somos incomodados. Nós só crescemos quando tem pessoas perto de nós que, de uma certa forma, mexe com as nossas mazelas, atenta às nossas intolerâncias, porque aí sim o saber nos oportuniza de sermos pessoas melhores e saber calar a cada situação. Então, na Idade Média e Moderna, nasce uma forma mais contundente a temática sobre o ponto de Deus. Descartes, que viveu de 1596 a 1650, esse filósofo francês, ele reconhece que existe um lugar dentro do ser humano, mais precisamente no cérebro humano, e é lá que emana a presença e as ações divinas. É o pensar, né? Então ele coloca o cérebro porque é lá que está a mente, que é lá que está o pensamento. Então ele fala que esse ponto é o ponto de Deus. Então essa gravura, ela vem nos esclarecer, né? Essa situação aí desse dedo de Deus. É o ponto luminoso, é a abertura da sementeira divina. Então, a inteligência espiritual se manifesta sempre através da nossa voz interior. Ela vai ecoar, ela vai ficar constantemente como se fosse uma tecla ali batendo, para que a gente possa acordar e observar a importância de atentar a esta voz interior. E quantas vezes nós tomamos algumas atitudes na vida e que a gente vai por um caminho emocional. Algo dentro de mim, de uma certa maneira, me conduz para que eu não vá àquele local. Isso é intuição. E o que é a intuição? A ciência fala que a intuição é a sabedoria interna. Nós sabemos que a intuição é a aproximação dos bons amigos que sopra alguma solução ou algum aconselhamento para conosco. Então, quando nós tomamos atitudes pela nossa intuição ou pela nossa emoção, muitas vezes nós somos impedidos, né, ou avisados de determinados fatos que poderiam nos ocorrer. E a gente, então, à medida que começa a prestar atenção nessa intuição, nessa tomada de consciência e nessa mudança de atitude ou de passo, de ir ou não ir a determinado local, que falar ou não falar determinadas coisas, quando a intuição ela é ativada, significa que nós estamos agindo pela sabedoria divina, que nós estamos agindo pela nossa voz interior. E isso nos traz um certo conforto, porque estamos atentando às nossas emoções. E nos possibilita também olhar para trás e perceber o caminhar. E quando atendemos a esse emocional, a essa chamada da intuição, e que as coisas correm de uma certa forma mais serena, a gente percebe então que a gente está atendendo o coração e nos faz bem. Então, tudo é uma forma de andar, tudo é uma forma de caminhar, mas que nos traz prazeres e, de certa forma, um equilíbrio. Então, a intuição é a sabedoria interna, e isso também é inteligência espiritual, que é uma habilidade que nos dá equilíbrio entre a razão e a emoção. Como eu já coloquei aqui, nós nunca deveremos seguir somente a razão ou somente a emoção. Temos que ter um equilíbrio. A emoção, ela tem que estar muito aliada à razão.
Por quê? Porque o cérebro pensante, ele é capaz de falar, ó, tal atitude que estamos tomando, ela vai ter, é, ela vai ter uma consequência tal. Estamos preparados para assumir essa consequência? Estamos prontos para enfrentar, né, essa estrada? Então, quando a gente consegue fazer esse alinhamento de pensamento e de atitude, nós estamos buscando o equilíbrio, emoção e razão. Uma vez que fazemos isso, nós também entramos nessa inteligência espiritual, que é esse dedo de Deus, essa intuição, essa compreensão que somos eternos, que somos espíritos com infinitas possibilidades de aprender, de melhorar e de nos tornarmos pessoas de luz lá na frente. A inteligência espiritual leva a pessoa a uma vida de propósito, de valor superior, gerando em quem a encontra um senso de direção, de disposição. Dizem os filósofos que o ser humano, quando ele agasalha essas três inteligências, ele já tem um caminho mais tranquilo. Ele já caminha no caminho do meio, que é o caminho que Buda nos ensinou, que é o caminho da emoção, aliado à razão, mas compreendendo que o nosso ponto de Deus está ativado para que saibamos olhar a todos os instantes e para todos os lados, fazendo sempre uma análise emocional, racional e, acima de tudo, espiritual. Essa descoberta foi possível porque estudiosos identificaram no cérebro humano uma área que é chamada de ponto de Deus. Ela é responsável pelas experiências espirituais e pela busca da significação dos valores da vida. É como eu falei, aquela vozinha interior, quando ela começa a ser ativada, quando ela começa a ser escutada, quando ela começa a nos incomodar, é o momento da gente frear. Lá, peraí, deixa eu me ouvir, deixa eu me escutar. O que esse ponto de Deus está me chamando a atenção? Mas isso também só é possível quando a pessoa, na sua construção constante, não só de vida aqui na Terra, mas dos processos de ida e vinda, como ser reencarnante, é que possibilita essas experiências vivenciadas a abrir esse caminho, esse leque de situações e que esses experimentos, de uma certa forma, materializa na sua vida e essas experiências que ficam adormecidas em épocas e em outras elas são expostas, é que vai fazendo todo esse caminho crescer, evoluir e aperfeiçoar-se. Então nós temos aí o cérebro humano, nós temos aí o Fabrício Nogueira, e eu acho interessante porque olha onde que está o ponto de Deus em nós. Olha o nosso cérebro. Aqui nós temos o cérebro maior, que é o da razão. Aqui nós temos o cérebro límbico, que é da emoção. E aqui nós temos o cérebro reptiliano, que é das vivências, né, da sobrevivência. E o ponto de Deus está justamente aqui. É aqui que encontra essa sede do saber, essa vontade de querer compreender Deus, de compreender quem somos, quais os valores que possuímos e fazer com que essas emoções e as luzes vão se acendendo, vão clareando a nossa vida. Então, o ponto de Deus, segundo o cientista, está localizado nos lobos temporais, regiões do cérebro localizadas acima das orelhas. São áreas com múltiplas funções, processo reconhecimento visual, a percepção auditiva, estão ligados à memória e às emoções. Olha só onde que está o ponto de Deus. Está ligado a tudo isso, memórias e emoções.
De acordo com os pesquisadores, essas áreas são fortemente ativadas em momento de transcendência e espiritualidade. É o momento que a gente se escuta, é o momento que a gente dá oportunidade de ouvir aquela vozinha que sempre está ali, né, nos chamando. Então, não só, elas também são acionadas em experiências com grandes insights, iluminações ou com a arte, abrindo-se à transcendência e à criatividade, explica o especialista em inteligência espiritual Fabrício Nogueira. Então, tudo que eu estou colocando está situado em Fabrício Nogueira, que ele vai nos trazendo esse entendimento do cérebro humano e, obviamente, na compreensão que nós também temos um cérebro espiritual, esse alinhamento nos possibilita essas múltiplas descobertas. Os cientistas descobriram que temos um ponto de Deus no nosso cérebro, uma área nos lobos temporais que nos faz buscar um significado e valores para as nossas vidas. É uma área ligada à experiência espiritual. Ela pode ser ativada pela oração, pela meditação, pela contemplação, pelo silêncio. Quando ouvimos uma música que mexe com a nossa emoção, a capacidade de silenciar os nossos pensamentos, a capacidade de focar em determinado ponto para que possamos, então, desenvolver em nós essa visão interna ou esse mergulho interno. Quem sou eu? Qual é o meu propósito? Quais são os meus valores? O que vim aqui fazer? Qual a minha missão? Né? O que é a morte? O que é a vida? Então, quando nós começamos a fazer esse monte de indagações, é necessário a gente silenciar para buscar as respostas que temos dentro de nós mesmos. Associada ao conhecimento que muitos possuem, nós vamos então agasalhando essas informações e vamos nos reconstruindo e construindo a todo instante para que a nossa mente ela venha a ter uma possibilidade de alcance e essa luminosidade, que é esse ponto de Deus, possa então atentar a nossa vida a todo instante nos nossos comportamentos perante os nossos valores da nossa existência. Então, a inteligência espiritual é algo que todos nós temos. Ele é considerado ponto de Deus em nós, mas precisa ser desenvolvida. E para isso, segundo Nogueira, é fundamental que esteja em pleno equilíbrio com as outras duas, que é o intelectual e o emocional, ou a razão e a emoção. Segundo ele, um indivíduo que com alguma dificuldade emocional profunda, ele não consegue acessar com profundidade essa inteligência espiritual. Porque quando você está desequilibrado emocionalmente, a nossa razão, ela não é um espelho claro. Tem vários focos que nós não percebemos. Então ele completa que é como se a inteligência espiritual já estivesse pronta. Aí eu chamo a semente de Deus dentro de nós. E para seu bom desenvolvimento, é necessário desobstruir os caminhos que chegam até esse dedo de Deus. Que esses caminhos, eles vão impedindo, eles vão criando, né, por forte impacto emocionais, as inseguranças, os nossos medos, as nossas tensões, a baixa autoestima. Então, são aquelas situações que a pessoa torna deprê, onde a pessoa começa a ter pensamentos negativos. Então, as energias não estão polidas, elas não estão limpas. Então, por não estar limpas, ela não consegue, então, atentar para esse brilho, para esse ponto de Deus. Porque a gente só consegue chegar nesse momento, chegar nessa inteligência, ou fazer essa visão dessa inteligência espiritual, no momento em que temos uma profundidade, onde temos uma abertura interior, onde percebemos de fato quem somos.
A proposição da inteligência espiritual, QS, comprova a tese de que o ser humano é espiritual, queira ou não queira. Somos feitos de corpo, de alma e espírito, né? Então, sabemos dessa ligação, compreendemos a formação dos nossos corpos sutis, do corpo material, que é o soma, é o pesado, que sente tudo, todas as sensações, todas as dores, e os corpos sutis, que são os filtros para que a questão da vida não nos abata de tal forma, porque são energias que elas vão sendo polida, filtrada, até chegar esse impacto no nosso corpo. Então, assim também são as nossas mentes. O que o espírito pensa, através da mente, que é elaborado essa energia e colocada no cérebro, que é colocado, então, através da palavra para fazer a comunicação. Então, existe em sua mente um mistério, que é o maior do que ele mesmo, e em algum ponto do seu cérebro, o chamado ponto de Deus. Nós ainda não nos conhecemos. Nós ainda não somos capazes de avaliar o que vamos fazer mediante determinada situação. Por quê? Porque não conhecemos o nosso emocional a fundo. Porque muito do nosso emocional está guardado no nosso subconsciente. Aqui nesse momento nós só temos o presente. É o que está em alerta, né? O que as nossas vivências, os nossos valores, nesse momento se condensa nesse presente. O nosso saber, muitas das nossas habilidades ainda estão apagadas. Por quê? A necessidade de apagar uma habilidade para reacender ou se descobrir novas habilidades. É a forma divina de fazer com que os seus filhos possam evoluir, abrindo todas as janelas que Deus nos proporciona através do conhecimento. No caso de uma pessoa desmotivada, sua inteligência espiritual, capaz de gerar sentido na vida e motivação, pode estar tomada por situações emocionais conflitantes. Isso a impede de acessar o sentido e a motivação de viver. Então a gente depara muitas vezes com pessoas assim, né? Ela está imersa numa ruptura ou num desequilíbrio emocional. Tais fraturas são impedimentos ao acesso à fonte maior e geradora de sentido, que é a inteligência espiritual. Então, a gente conclui que essa inteligência espiritual, esse dedo de Deus, é que valoriza-nos a ponto de encontrarmos os valores, a vivência, a experiência e a vontade de ter uma vida digna, ter uma vida pura e caminhar sempre seguindo para a frente e para a luz. Por isso, recomenda-se o autoconhecimento e processos terapêuticos de cura, de meditação, que sejam capazes de desobstruir tais caminhos, desenvolvê-la e desobstruí-la. É comandos que nós estamos aprendendo como ativar essa inteligência espiritual, como acordar para essa inteligência espiritual. Porque essas três inteligências já é o tripé da verdadeira necessidade de caminhar e da verdadeira condição por que aqui estamos. É necessário todo esse aprendizado para que amanhã possamos ser pessoas melhores, calmas, tranquilas e compreender que tudo que está à nossa volta, todo o nosso sofrimento, toda a nossa angústia, todas as nossas preocupações, as nossas mágoas e as nossas raivas são frutos de nós mesmos. Porque por enquanto nós sempre colocamos no outro. Porque fulano está assim, porque fulano está assado, porque fulano conversa demais, porque fulano fala mal do outro, porque fulano é intolerante, porque fulano não perdoa, porque esquece o fulano.
agora é eu. Essa inteligência espiritual vem como ponto de Deus para colocar eu e você. É o Criador e a criatura. Abra sua porta espiritual. Te veja, te compreenda, te ame, se adote e faça a caminhada. Eu estou junto. Então, quando a gente compreende assim, fica muito fácil, né? Da gente sentir e falar assim, meu Deus, mas o caminho é esse. Por que os meus olhos ainda atentam aos defeitos dos outros? Por que os meus olhos ainda atentam para o mundo lá fora? Para a beleza do ter? E eu estou esquecendo de ser. Uma vez que a pessoa é capaz de desenvolver tal parte do cérebro, também desenvolve o perdão, a sensibilidade, a compaixão, a criatividade, entre outras inúmeras habilidades. Assim, o indivíduo passa a ver e a agir de forma diferente perante as circunstâncias da vida. Eu queria que cada um fizesse uma experiência. Lembre aí quando adentrou a casa espírita. Nós que estamos há mais tempo na casa, há 30 anos atrás, quem éramos nós? Qual comportamento tínhamos? Como que a gente agia? Como que a gente vivia? Quais eram os nossos valores? E quem somos hoje? A gente percebe que a gente já caminhou, mas ainda não caminhou direito, porque tem muita coisa para consertar. E a vida urge. E precisamos fazer isso com calma, com objetividade, mas acima de tudo com vontade. Fazer a vida, construir a vida com prazer. Podem existir pessoas que acreditam em Deus, mas que possuem baixa inteligência espiritual, pois vivem suas vidas de acordo com as suas convenções que lhes foram impostas. Da mesma forma que existem pessoas que não acreditam em Deus, mas podem ter um alto nível de inteligência espiritual, pelo simples fato de quererem encontrar o equilíbrio do seu eu com o mundo em que vive. Então percebe aí por que Nogueira fala que essa inteligência espiritual ela não está ligada à religiosidade? Ela está ligada ao autoconhecimento. Se descobrir as minhas vivências, as minhas mazelas, os meus acertos, os meus erros. É uma estrada que eu estou a caminhar. Eu já sei onde é que tem um buraco. Então eu vou desviar. Ali tem um muro. Eu vou sair fora. Na frente tem um cachorro bravo. Eu vou passar para o outro lado. Assim, gente, é simples. A vida é assim. E a gente vai aprendendo. Ruim é quando a gente cai no buraco 300 mil vezes. Da mesma forma. E a gente fala assim, mas de novo eu caí aqui? Né? Então o nosso emocional ainda está muito aguçado. E a gente não deixa que a razão, o cérebro pensante, haja e não permite que esse dedo de Deus a gente possa descobrir que está dentro de nós. O efeito dessa ativação do ponto de Deus é uma paz profunda que só pode vir de Deus, pois nos integra conosco mesmo, nos sintoniza com o nosso coração, nos abre aos outros e ao próprio Deus. Hoje, mais do que nunca, precisamos dessa espiritualidade para fazermos uma travessia feliz em que o tempo não em um tempo tão carregado de contradições que nós estamos vivendo, de conflitos e ameaças à vida humana e à terra, que é a nossa casa comum. Porque se a gente olhar o dia de hoje, nós estamos vivendo esse momento atual, parece que a gente está sendo engolido por um turbilhão de situações que é como se estivesse invertindo os valores. O que é certo tornou errado, o que é errado tornou certo. As pessoas estão todas malucas, com o emocional abaladíssimo, parece que só o cérebro reptiliano que está agindo, porque a gente está vendo situações que você fala assim, meu Deus, que loucura é essa? E acontece a todo instante. Mas por quê? Porque nós estamos vivendo um momento ímpar. Todas as energias estão em movimento muito forte e conflitantes. Então, quando aguçamos esse ponto de Deus em nós, atravessamos essa paz,
esse Deus, né, esse encontro de Deus para conosco, a gente então vai entender todos esses conflitos e ameaça. E a gente vai esconder desses conflitos, dessa ameaça, nesse ponto de Deus. Com paz, com tranquilidade, com tolerância e com silêncio. Diz que a melhor resposta que existe para a vida e para as coisas é silenciar. Procurem silenciar. Coloque uma água na boca, né, um gole de água, e fique em silêncio e fica meditando, para deixar que o cérebro pensante possa, então, te dar uma resposta. A ideia é levar as pessoas ao autoconhecimento e à busca por uma inteligência espiritual, que, ao contrário do que muitos pensam, não se refere à religiosidade, e sim à busca por desenvolvimento de habilidades humanas, como compaixão, empatia, irmandade, entre outras, buscar a evolução pessoal e procurar uma melhor qualidade de vida. O que o leva a um crescimento pessoal e, consequentemente, melhora a sua forma de lidar com as situações adversas. Aí a gente compreende Chico. Se a gente for estudar os casos que Chico tem contado, as experiências, para uma pessoa que estava à frente de uma casa espírita, sem dinheiro nenhum, pobre, mas confiante, e que ajudou tanta gente, onde todos os dias ele matava a fome de milhares de pessoas, de centenas de pessoas. Sendo que ele levantava de manhã e falava assim: o que eu vou colocar na panela hoje? O que eu vou colocar na panela? Por que uma pessoa tinha essa capacidade? Evoluída, com as 4 inteligências, ativado e antenado nas coisas de Deus, mas acima de tudo, antenado nesse ponto de Deus dentro de nós, que todos nós temos. Então, o nosso cérebro, ele é pensante, ele é racional. O nosso coração é emoção. É por isso que o cérebro, a cabeça, está acima do coração. Mas existe uma ponte que dá uma satisfação pessoal. Responder à nossa vida mediante as emoções, mas também mediante as razões. E saber que todas as atitudes que tomamos, quando respondemos por ela e sentimos, eu fiz o que eu precisava fazer, era assim que eu gostaria de ter feito, a gente está encontrando as respostas que a gente já vem há milhares de anos se fazendo. Então, o que leva a um crescimento pessoal e, consequentemente, melhora a sua forma de lidar com situações diversas, né? É justamente esse encontro do ponto de Deus. E os cientistas descobriram que temos um ponto de Deus dentro de nós, no cérebro, uma área nos lobos temporais que nos faz buscar um significado e valores para as nossas vidas. É uma área ligada à experiência espiritual. E, já indo para o encerramento, nós temos 4 tipos de percepção. A sensação, que está no plano físico, sentir as dores, né? Então, a sensação é uma percepção. Ela está mais no plano físico. Nós temos a emoção, ela está no plano vital ou no plano energético. E o pensamento no plano mental. Porque o pensamento, quem pensa é o espírito, que joga para a mente. Essa mente, ela está no nosso corpo mental. E também nós temos a percepção sutil, que é a intuição, que ele está no plano supramental, está além do mental, né? Ele vai além, porque é a sabedoria divina que nos envolve com essas boas falas, com esses bons sopros, que muitas vezes encontramos as respostas para as nossas problemáticas. Quando dependemos apenas do racional, que é a tendência hoje em dia, jogamos fora a nossa intuição. O aspecto sensorial nos dá... O aspecto sensorial nós não descartamos porque ele faz parte da relação física com o mundo, mas frequentemente ignoramos bastante a emoção e a intuição. E a gente precisa mudar isso. A inteligência espiritual é uma evolução na maneira como a ciência descreve nossa relação com a vida e com o mundo. Na obra, demonstra que o ser humano possui no cérebro o ponto de Deus, uma área que seria responsável
pelas experiências das pessoas, experiências espirituais da pessoa. Está nesse livro que eu aconselho quem quiser ler, Inteligência Espiritual. Isso aqui não é só para a doutrina espírita, é para o seu dia a dia, é para os relacionamentos, é para o trabalho, é para a convivência com o outro. Esse livro é de Dana, ela é uma física, filósofa, pós-graduada em religião, filosofia e psicologia. Vou passar lá na frente. Ela foi aliada com o marido dela, o Ian. Ele é coautor do livro, ele é um psiquiatra e psicoterapeuta. Então, os dois unidos no propósito do conhecer, né, o outro, de buscar a referência dos valores do outro, no seu trabalho eles começaram a fazer experiência e então chegaram a essa inteligência espiritual e é muito falado, muito explicado e até hoje ainda está se falando muito desse ponto de Deus que temos dentro de nós. Eu acho que eu vou parar por aqui, porque a gente vai ter que demorar, que aqui são experimentos, né, que alguns cientistas fizeram, e eles vão falar desses monges budistas que faziam muita meditação, só para adiantar um pouquinho, e conseguiram perceber que esses monges budistas, fazendo os tratamentos, colocavam aparelhos quando eles estavam fazendo as suas meditações, eles perceberam que os neurônios não envelheciam, eles tinham uma capacidade grandiosa de memorização, de retenção e até mesmo uma resistência à dor, à sensação de dor. Muito interessante que foi trabalhado todo o seu cérebro. Gente, com isso a gente está chegando ao fim dos nossos estudos e eu percebo, né, principalmente eu que estou tendo essa oportunidade de estar desvendando essa floresta desconhecida, o quanto é maravilhoso e o quanto é importante a gente fazer um estudo, porque estudando, estamos estudando quem somos. E à medida que nós vamos aprendendo, principalmente quando aliamos o aprendizado do corpo físico com o corpo espiritual, com as sensações, emoção, razão e plano espiritual e existencial, a gente casa toda a construção, todo o material que nós temos para elaborar a nossa casa e a nossa vida. Então, quero agradecer a todos pela oportunidade, quero agradecer a todos pela presença, pela paciência e, acima de tudo, que nós possamos absorver, beber desse cálice, desses ensinamentos, direcionado pelos nossos irmãos, na figura do nosso querido e amado Natécio França, com toda a sua falange bendita. Nós só temos um sentimento para isso, gratidão. E que nós, trabalhadores da última hora, que estamos aliados a essa casa espírita, possamos